Sejam bem-vindos a mais um episódio do Investindo com Yuri. Aqui eu ensino o caminho para você investir com segurança e fazer o seu dinheiro render mais. Eu sou Yuri Wagner e o tema de hoje é os 4 investimentos para iniciantes na Bolsa de Valores. Então hoje você vai aprender quais são os 4 melhores investimentos para quem é iniciante, para quem tem pouco conhecimento e para quem às vezes nem quer se aprofundar tanto sobre a Bolsa de Valores, mas consegue fazer bons investimentos para ter boa rentabilidade e ainda assim ter segurança, tá bom? Então fica até o final do vídeo para você saber como fazer e quais são esses investimentos e por que vale a pena fazer eles, tá legal? Primeiro de tudo, você tem que entender o que é a Bolsa de Valores. Então a Bolsa de Valores, ela nada mais é do que o local onde são negociados ativos como parte de uma ação, parte de uma empresa, né, que são as ações, parte de um fundo, né, um fundo imobiliário, um ETF, que você vai entender mais o que é mais na frente, mas basicamente é um local onde são comprados e vendidos ativos. Se várias pessoas querem aquela mesma ação, por exemplo, aquele mesmo ativo, o preço daquela ação sobe. Se várias pessoas querem vender aquele ativo, o preço das ações desce. Então a gente vê, conforme acontecem crises, por exemplo, que as pessoas se desfazem das suas ações e aquelas ações caem com o tempo. Assim como o contrário acontece também quando o mercado está muito positivo, está muito otimista e várias pessoas querem entrar na bolsa, querem comprar ações, querem rentabilizar mais o seu dinheiro e aí o preço das ações sobe, certo? Então, dito isso, é o local onde são negociados fundos, ações e outros ativos financeiros. As ações, para quem não entende o que é esse termo ainda de ações, é a menor parte de uma empresa. Então imagine que você pode se tornar acionista da Magazine Luiza, por exemplo, do Santander, da Petrobras, da Vale, através de uma ação. A ação é o menor pedaço. Se você compra uma ação e você consegue comprar a ação na maioria das vezes com menos de R$ 30, você se torna sócio daquela empresa. Quer se tornar sócio da Ambev, ao invés de ser só cliente da Ambev, você pode comprar uma ação dela. Quer se tornar sócio da Petrobras, ao invés de ser só cliente da Petrobras, ao invés de só comprar gasolina, você também pode comprar uma ação da Petrobras, né? E aí, conforme as empresas têm lucro, elas repassam parte do lucro para os acionistas, tá bom? Então, isso é uma ação, isso é Bolsa de Valores. E o que não é Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores não é uma corrida de cavalo, não é um cassino, não é uma aposta da Mega Sena. Não é um local onde você vai e sem nenhum conhecimento, simplesmente joga seu dinheiro lá numa ação, ou no fundo imobiliário, ou no ETF, e reza para aquela ação subir de preço. Não é assim que funciona. A maioria das pessoas que faz isso acaba perdendo dinheiro. E não é isso que você quer fazer e não é para isso que eu estou aqui. Quero ensinar você a proteger seu dinheiro, seu patrimônio, seu capital e fazer com que ele renda mais, tá bom? Então, Bolsa de Valores não é cassino de maneira alguma, ao contrário disso, tá legal? E agora você vai entender o que é ETF. E é muito importante que você entenda o que é ETF, também para você poder ter a possibilidade de fazer investimentos mais seguros, mais diversificados. E diversificação significa ter vários ativos, ao invés de ter um ativo só, né? É aquele ditado, não colocar todas as cestas, todos os ovos na mesma cesta, e sim colocar em várias cestas, tá bom? Então, o ETF é um termo em inglês que significa basicamente fundos de negociação que replicam índices. Então, em outras palavras, imagine que tem o índice Ibovespa. O Ibovespa ele é o principal índice no Brasil. Ele pega as principais ações brasileiras, como a Petrobras, como o Vale, como o Santander, como o Oi, enfim, pega as principais ações do Brasil, coloca elas numa cesta e aí isso é o índice chamado Ibovespa, certo? Tem outros índices também que são negociados em bolsa que basicamente têm uma certa, que são como se fosse uma carteira de investimentos e que segue uma determinada característica. Então, por exemplo, tem índices que são só de empresas elétricas, tem índices que são só de empresas que têm um determinado nível de gestão corporativa, tem índices que têm, enfim, são índices que têm uma determinada característica em comum entre elas. No caso do Ibovespa, são das maiores ações do Brasil, certo? Então, o ETF, ele tem o objetivo de replicar esse índice. Então, quando você vê assim no noticiário, a bolsa sobe 2%, a bolsa caiu 3%, isso é esse índice chamado Ibovespa, que é o principal índice do Brasil. E você pode investir nessa cotação desse índice, né, através de um ETF, que é o caso do BOVA11. Mas mais na frente a gente vai entrar nesse ETF. O ponto é você entender isso, que existem ETFs, que são ativos, que juntam várias ações ali, né, dentro do mesmo investimento, certo? Então isso é um ETF, você pode montar uma carteira diversificada comprando apenas um único ETF. Imagine que um ETF que seja do Ibovespa, ele tem dezenas e dezenas de ações, então você não tem que escolher a dedo várias ações para você investir. Você pode simplesmente colocar seu dinheiro no ETF e você já vai ter automaticamente diversificado a sua carteira. Tá legal? E tem também fundos imobiliários. Então a Bolsa de Valores, a gente já entendeu que é o local onde são negociados
E a gente já entendeu que não tem só ações, tem também ETFs, e agora você vai entender o que é fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, ou também chamado de fundo de investimento imobiliário, ou os FIIs, como são mais popularmente conhecidos, né? FII, ele é um conjunto de recursos que são destinados para alguma aplicação em empreendimentos imobiliários. Yuri, isso aí tá grego, tá russo, não estou entendendo. Basicamente é o seguinte, um FII, ele é como se fosse ah, um, um- uma comunhão, né? Um imóvel, uma a comunhão de recursos que vai ser utilizado o dinheiro para comprar imóveis ou recebíveis de imóveis, enfim, para investir no mercado imobiliário. Então pense da seguinte maneira: digamos que você queira ser dono de um shopping, mas você não tem dinheiro suficiente para construir um shopping, vai custar o quê? 100 milhões, 200 milhões, não sei. Então, ao invés de você investir todo esse dinheiro para construir um shopping, você pega, junta várias pessoas, cria um fundo, né? Cada pessoa coloca ali R$ 1 milhão, você junta, por exemplo, 100 pessoas, e agora você tem 100 milhões de reais, você pode construir aquele fundo, né? Construir aquele shopping. O shopping vai ter várias lojas, cada loja vai pagar aluguel, o valor desse aluguel você usa parte dele para pagar os custos do shopping, e o que sobra você distribui para a gente, né? Para cada pessoa que tem uma cota. Ah, Yuri, mas então tem que ter 1 milhão para investir no fundo imobiliário? Não, porque a maioria das cotas dos fundos imobiliários tem dezenas, quiçá centenas de milhares de investidores. Então você pode comprar cotas de fundos imobiliários a partir de R$ 10, certo? Por quê? Porque cada pessoa tendo uma cota ali de R$ 10 já é o suficiente para que seja possível ter aquele empreendimento que é o que vai estar dentro do fundo imobiliário, tá certo? Então isso é o fundo imobiliário. Ele permite que várias pessoas consigam comprar cotas, né? Ele divide em cotas, que é como se fosse ação. Se a ação é o menor pedaço de uma empresa, a cota é o menor pedaço de um fundo imobiliário. E você consegue comprar cotas de fundos imobiliários a partir de R$ 10. Tá legal? A maioria delas gira em torno de R$ 100. Perfeito? Então dá para entender isso, né? Fundo imobiliário é isso. Você te permite investir em imóveis, não só shoppings, como galpão logístico também, como laje corporativa, aqueles imóveis imensos que você vê na Avenida Paulista, na Faria Lima, né? Então você consegue comprar cotas daqueles imóveis que valem literalmente milhões e milhões de reais, porque isso é possível através da Bolsa de Valores, tá certo? Então a maneira de você ter esses investimentos imobiliários que você não teria acesso como investidor pessoa física através desses fundos, tá legal? Dito isso, você já entendeu agora o que é ETF, que é um conjunto, uma carteira de ações. Você já entendeu agora o que é um fundo imobiliário, que, enfim, é como se fosse uma comunhão, né, de pessoas que se juntam para investir em ativos imobiliários. E agora você vai entender que a rentabilidade, você vai entender por que isso é importante para você. Isso é importante porque a rentabilidade dos ativos nas bolsas de valores, eles comparados com outros investimentos, como renda fixa, por exemplo, eles tendem a ter uma rentabilidade maior do que a renda fixa. Então foi feito um estudo nos Estados Unidos que comprovou que nos últimos 200 anos, né, pegando de 1802 até 2002, na verdade, nesse período, as ações superaram em muito a rentabilidade de qualquer outro investimento. E isso não só nos Estados Unidos, mas também em vários locais do mundo. Então, $1 investido em 1802, ele teria virado em 2002 aproximadamente US$ 750 mil, né? Então é um crescimento muito grande do valor do dinheiro. Enquanto isso, na renda fixa teria virado $200, em outros investimentos de renda fixa teria virado US$ 700, $900. Então quer dizer, as ações ao longo do tempo, e as ações são negociadas na Bolsa de Valores, as ações ao longo do tempo tendem a ter uma rentabilidade maior do que qualquer outro investimento. É isso que aconteceu historicamente. É por isso que eu deixo parte do meu dinheiro destinado a investir em ações. Por quê? Porque as empresas, aconteçam guerras, aconteçam crises, aconteçam pandemias, as empresas, no longo prazo, elas tendem a crescer, elas tendem a inovar, elas tendem a criar novas fábricas, certo? Então, isso é o que permite que você possa... isso é o que permite que as empresas, né, continuem a evoluir, continuem a lucrar, inclusive lucrem mais do que a inflação, né? Você quer uma maneira para se proteger da inflação? A Bolsa de Valores é uma excelente maneira. Por quê? Porque você pega o exemplo da Disney, que é uma empresa negociada nos Estados Unidos, e que também você pode investir na Disney aqui no Brasil, através de uma coisa chamada BDR. A Disney, ela aumenta o preço dos tickets dela, do preço do ingresso do parque dela, muito mais do que a inflação nos Estados Unidos ou no Brasil. Como é que ela faz isso? Ela simplesmente aumenta o preço, as pessoas estão dispostas a pagar aquele valor mais caro, por quê? Porque é a Disney. Onde é que você vai encontrar o Mickey? Onde é que você vai encontrar aqueles parques, aqueles brinquedos, aquela experiência, aquela qualidade, aquela inovação? Você não encontra em canto nenhum, somente na Disney, certo? Então ela tem várias vantagens competitivas que permitem a ela
cobrar preços cada vez mais altos e proteger os lucros dela da inflação. Se a inflação sobre 10%, não é problema para a Disney. Ela pode subir o preço do ticket dela em 20% e as pessoas vão pagar do mesmo jeito. Apple é a mesma coisa. Se o preço do próximo iPhone subir 20% em relação ao ano passado, as pessoas vão pagar do mesmo jeito. Isso não atrapalha a Apple, certo? Então, quando você começa a entender isso, você se preocupa mais em investir em ações, separar o seu dinheiro para gerar, para você construir um patrimônio maior, né? Sendo sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo, e aí receber parte da renda delas também. Ver seu patrimônio crescer através delas, certo? Então, por isso que investir na Bolsa de Valores vale muito a pena, tá legal? Então, quando a gente pega épocas, especialmente nessas épocas agora, recentemente, que a taxa de juros no Brasil vem subindo, isso faz com que isso serve como se fosse gravidade para o preço das ações. Então, quanto maior a taxa de juros num país, menor costumam ser as suas ações, o preço de suas ações. O que significa que agora, nesse momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, no começo de 2022, a gente tem que o preço das ações estão caindo, ou as taxas de juros sobem, e isso faz com que as ações caiam. E qual é a relação? Taxa de juros da renda fixa com as ações, né? E a relação é a seguinte: imagine que agora a renda fixa esteja pagando 10% ao ano. Se está pagando 10% ao ano, e você tem a opção entre investir na renda fixa, que é um investimento seguro, está ali, por exemplo, a Tesouro Direto, que é considerado o investimento mais seguro do país, e você pode investir no investimento que é o mais seguro do país e receber 10%, por que você investiria em outro, numa ação que é mais arriscada, que é mais volátil, e você vai receber 10%? Você não vai investir nessa ação, você vai investir nesse ativo. Então o que acontece? O preço das ações acaba caindo. Se cai, significa que vai ter uma diferença maior. Então a rentabilidade que você deve ter, você vai estar pagando menos pela mesma coisa. Então a rentabilidade que você vai ter vai ser maior, vai ser de 12%, 13%, certo? E aí muita gente já vai pensar, poxa, 13% vale a pena o risco por esses 3% a mais. Então muita gente vai comprar as ações, certo? Mas no caso, quanto maior for a taxa de juros da renda fixa, menor vai ser o preço de ação. Por isso que quando a gente está agora numa renda fixa mais elevada, numa taxa Selic mais elevada, passando de 10% ao ano, a gente tem o preço das ações se mostrando como ótimas oportunidades para quem quer investir. Tá legal? Para quem quer fazer o seu dinheiro render mais, certo? Então, dito isso, vamos lá. Como eu já falei, rentabilidade da Bolsa de Valores nas ações tem sido maior no longo prazo, né? Quando a taxa de juros sobe, o preço das ações cai, o que também se tornam oportunidades ainda melhores. E agora, né, vamos saber quais são os 4 melhores investimentos que você pode fazer se você é iniciante, se você não tem conhecimento suficiente, ou se você ou se você não quer ter conhecimento suficiente, não quer estudar tanto sobre ações e simplesmente quer organizar seu dinheiro, montar sua carteira de investimento sem precisar ficar estudando todo mês, sem precisar desprender muito tempo para ficar escolhendo uma ação X ou uma ação Y, tá bom? É isso que você vai entender agora. Então vamos lá. Os 4 ativos, e é importante que você entenda que eu estou partindo do princípio que você já tem montado a sua reserva de emergência, que é o dinheiro ali para te garantir uma segurança, certo? Uma certa tranquilidade. Então esse dinheiro vai ser no mínimo, do mínimo, 6 meses do seu gasto mensal. Então você ganha 5 mil reais. Se você gasta 5 mil reais por mês, vai ser 30 mil reais, só para você ter um exemplo. Então montou a sua reserva de emergência primeiro, aí você vai fazer um desses 4 investimentos, ou os 4, tá legal? Depende de quanto você quer diversificar a sua carteira. O primeiro deles é você investir no ETF chamado BOVA11. Então, o BOVA11, que eu já citei no começo do vídeo, é o ETF que replica o índice Bovespa. Então, ele pega as principais ações da Bolsa de Valores brasileira, né, seguindo os critérios desse índice, e ele replica esse índice. Então, quando você ouvir a Bolsa de Valores subiu 2%, você já vai saber que aquele ETF subiu 2%. Por quê? Porque ele vai replicar a média da Bolsa de Valores brasileira, tá bom? E o BOVA11 é o ETF que replica esse investimento. Você tem a possibilidade também de alugar esse ETF. Então, não só você compra o ETF, mas você também aluga ele. E alugar, você aluga tranquilamente pela corretora, você coloca na opção de alugar esse ativo, você aluga o ativo, e aí você pode gerar uma rentabilidade extra, né? Porque algumas pessoas aproveitam para alugar aquele ativo de você e especular com ele. Então você não precisa entender exatamente como isso funciona ou por que as pessoas fazem isso, basta entender que as pessoas gostam desse ETF, desse ativo, né, que é o BOVA11, para poder especular na Bolsa de Valores, tá certo? Então você pode comprar ele e alugar para essas pessoas, e aí você continua tendo a sua rentabilidade mais o valor do aluguel que elas vão te pagar,
tá legal? Mas é importante dizer o seguinte, se você tem algum mínimo perigo de você precisar desse dinheiro no futuro, né? Importante, você já tem a sua reserva, mas ainda que tem alguma chance de você precisar desse dinheiro no futuro, é importante que você não alugue, porque você nunca sabe quando a pessoa, dependendo de como você faz o contrato, você não sabe necessariamente quando a pessoa vai devolver, tá legal? Então, só faça isso, só alugue seus ativos se você tiver pelo menos mais de 50 mil reais investidos nele, tá bom? Porque aí realmente fica, primeiro tudo vai valer mais a pena, porque uma coisa é você receber, por exemplo, 1% a mais ao ano de aluguel de 50 mil reais, que já são aí 500 reais ao ano. É um valor a mais para você receber que é muito bom. Mas é diferente você estar investindo apenas, não sei, 300 reais nesse ETF e estar recebendo 3 reais a mais por ano. Aí já não vale a pena, tá legal? Então deixe para fazer isso, deixe para alugar suas ações se você tem mais de 50 mil reais investidos, tá legal? E olha só que interessante, você pode investir nessa carteira toda, que pega as principais ações do Brasil, ali Petrobras, Vale, Itaú e várias outras, a partir de R$ 111 reais, nesse momento que eu estou gravando aqui o vídeo agora. Então com R$ 111 reais você consegue investir nas principais empresas do Brasil comprando apenas um único ativo, tá bom? Que é o ETF BOVA11. Outro ETF, e é importante dizer, todos os ETFs que eu estou dizendo aqui não são recomendação de compra, né? Não estou dizendo para você comprar agora, que essa é a hora de comprar, essa é a hora de vender, não. São apenas exemplos ilustrativos para te mostrar que você tem a possibilidade de fazer esses investimentos e conseguir diversificar a sua carteira, tá bom? Então, outro exemplo de ETF muito importante, muito conhecido também, é o SPX11. E o que é o SPX11? O SPX11 é um ETF que replica o índice SP500, que são as 500 maiores ações dos Estados Unidos. Então, como no Brasil a gente tem o BOVA11, que pega as maiores ações do Brasil, no SP500 é um índice que vai replicar as 500 maiores ações dos Estados Unidos, certo? Ele pega as 500 maiores ações americanas. Então, quando você investe no ETF, que é o SPXI11, você está investindo nas 500 maiores ações dos Estados Unidos. Yuri, mas tem muita gente que pergunta assim, mas qual é melhor? Esse ETF, né, SPXI11 ou o IVVB11? O melhor dos dois, em termos de taxa, o qual você vai pagar menos taxa, vai ser o SPXI11, tá bom? Então você paga menos taxa através dele, enquanto que no IVVB11 você paga mais taxa, tá legal? A diferença de taxa é pequena, mas no longo prazo acaba fazendo uma diferença, tá certo? Então opte pelo SPXI11, tá certo? E é uma vantagem muito grande você investir nesse ETF, por quê? Porque você está dolarizando o seu dinheiro. Por mais que você esteja investindo em reais, quando o dólar sobe, né, mesmo que o índice se mantenha constante, se o dólar sobe, o preço daquele ETF vai subir também. Por quê? Porque você está investindo em reais e ele segue o dólar, tá bom? Então, conforme o dólar sobe, o preço dele sobe também. Nesse momento, o preço desse ETF está em R$ 237,57. Ou seja, se você tem R$ 240 reais ou mais para investir, você já pode comprar pelo menos uma cota desse ETF e ter acesso às 500 maiores ações dos Estados Unidos na sua carteira. Tá legal? Então essa é uma maneira boa e prática de você diversificar os seus investimentos, tá bom? Outra maneira é através de fundos de índices. Então um fundo de índice não, um fundo de fundo. Então tem fundos imobiliários, né, que ao invés deles investirem em imóveis diretamente, de comprar um shopping, de comprar uma laje corporativa, de comprar um galpão, ele compra outros fundos imobiliários. Ou seja, você através de um único fundo imobiliário, você pode ter vários outros fundos imobiliários dentro da mesma carteira, tá bom? Então, um fundo de fundo, por exemplo, alguns exemplos de fundos de fundo são o AFOF11, né? O AFOF11, o BBFO11, o BCFF11. Então, esses três exemplos de fundo imobiliário, né, que são os três primeiros, se você for pesquisar por fundos imobiliários no Brasil, nenhum deles é uma recomendação de compra. Como eu falei, eu peguei só os três primeiros na ordem alfabética de quais aparecem. Por isso que o primeiro é AFOF11, né, AFOF11, BBFO11 e BCFF11. Não sei, você não deve partir do princípio que eles são bons investimentos, só porque eu estou citando eles aqui. São realmente exemplos que eu peguei em ordem alfabética, tá legal? Então esses três fundos, eles investem em outros fundos imobiliários. Então assim você diversifica seus ativos. Você não compra só um fundo imobiliário que tem, por exemplo, um imóvel. Você fica muito arriscado. Você procura um fundo imobiliário, por exemplo, que tenha vários imóveis, tenha 5 imóveis, 10 imóveis. Mas se você compra um fundo de um fundo, ele é um fundo que vai reunir não só esse fundo imobiliário aqui que tem 10 imóveis, ele pega outro fundo imobiliário que tem mais 5, outro fundo imobiliário que tem mais 13, outro fundo imobiliário aqui e por aí vai. Então com um único fundo imobiliário, você tem acesso a vários
dezenas e dezenas de imóveis e o seu investimento fica mais diversificado, certo? Então, esses fundos imobiliários também não são caros, você consegue investir nos três que eu citei, a FOF11, BBFO11 e BCFF11, eles custam R$ 92,00, R$ 74,00 e R$ 68,00, respectivamente, certo? Então, você consegue investir neles com menos de R$ 100. Aí você se pergunta assim, Yuri, mas faz diferença um fundo que custa R$ 100, um fundo que custa R$ 200, um fundo que custa R$ 50 em termos de qualidade? E a resposta é não. Um fundo pode custar R$ 200 e ser muito pior do que um que custa 100, ou ter menos ativos, ou enfim, o preço, a cotação do fundo não reflete a qualidade dele, tá bom? Se um fundo está muito barato, não quer dizer que ele é ruim, não quer dizer que ele é pior que o outro que custa 10 vezes mais do que ele. Um exemplo disso, para você saber, é que há alguns anos os fundos imobiliários costumavam ficar na faixa de R$ 1.000. Então, antigamente eles custavam ali mil e alguma coisa. Só que qual é o problema disso? É que era muito pouco acessível para várias pessoas que não tinham R$ 1.000 para investir num mês, por exemplo, num determinado fundo imobiliário. Então, a maioria deles dividiu suas ações, então ao invés de ter uma cota, cada cota virou 10, certo? E cada cotinha dessa passou a ter 10 vezes menos o preço. Então, cotas que eram R$ 1.000 foram divididas em 10, cada uma valendo R$ 100, tá bom? Então, isso tornou eles muito mais acessíveis para quem quer investir no fundo imobiliário, tá certo? No futuro, o que deve acontecer é que os fundos imobiliários se dividam ainda mais para que comecem a custar R$ 10 ao invés de ficarem na faixa dos R$ 100. Porque assim, mais pessoas conseguem investir neles, eles se tornam mais líquidos, fica mais fácil de você comprar a ação do fundo, fica mais fácil de você vender a ação do fundo no futuro. E para citar como exemplo, tem um fundo que é o MXRF11. Então, o MXRF11 é um fundo imobiliário do tipo de fundo que é um fundo de papel, então ele não é um fundo de fundo, ou FOFs, como a gente chama abreviadamente. Ele é um fundo de papel que custa aproximadamente R$ 10, certo? Nesse momento está custando R$ 9 e alguns centavos. Então, a tendência é que no futuro os fundos imobiliários passem a custar em torno de R$ 10 por aí, porque fica mais acessível para as pessoas, tá legal? Então, essa é a terceira dica, esse é o terceiro tipo de investimento, fundos de fundos, tá legal? O primeiro foi o BOVA11, que é o principal índice que ele replica o principal índice do Brasil, que é o Ibovespa. O segundo é o SPXI11, que é o índice que replica o SP500, que é o principal índice americano. O terceiro são fundos de fundos, de maneira geral, né? Tem vários e vários fundos de fundos que você pode investir. E o quarto é um ETF, são ETFs de criptomoedas. Então, criptomoeda é um assunto que, queira ou não, está ficando mais popular, por mais que você acredite ou não acredite no projeto, estão ficando inegavelmente mais populares. Não só por causa da especulação, da volatilidade, da história de tal fundo imobiliário que valorizou 10 vezes em um ano, né? Não só por isso, mas também porque estão começando a ter aplicações práticas, como é o caso do Ether, por exemplo, que é a criptomoeda do Ethereum, que está começando a ter aplicações jurídicas de contrato, certo? Então, o blockchain dele está sendo usado para realizar contratos. Então, cada vez mais estão havendo novas utilidades para as criptomoedas. E, inegavelmente, elas estão sendo cada vez mais populares e mais úteis à população, à civilização, né? Então, dito isso, qual a maneira que você faz de investir em criptomoedas sem ter necessariamente que abrir sua conta na corretora de criptomoeda, comprar sua criptomoeda por lá e, de repente, comprar uma wallet para deixar a criptomoeda? Uma maneira mais fácil, mais acessível, é você simplesmente investir em ETFs de criptomoedas. ETFs de criptomoedas, certo? Então, alguns ETFs de criptomoedas, dois principais aqui no Brasil, são o Hash11, HASH11, e o BITH11. O primeiro, ele pega um conjunto de 8 criptomoedas. Então, ele tem 8 criptomoedas. A maior parte desse ETF é composta por Bitcoin, depois vem Ethereum e depois vem outras 6 criptomoedas, tá bom? Então ele junta 8. De certo modo ele é mais diversificado. Qual o problema disso? O problema disso é que atualmente as criptomoedas ainda são muito voláteis, ainda são muito instáveis e imprevisível o futuro delas. Então quando você investe num ETF que tem várias criptomoedas, nesse caso são 8, você corre o risco de 2 ou 3 delas deixarem de existir. E aí o seu prejuízo é um pouco mais elevado, certo? A criptomoeda hoje mais forte, inegavelmente, é a primeira, que é o Bitcoin. E depois é o Ethereum, é o Ether, né? Então, esse ETF, ele pega essas duas principalmente e as outras em tamanhos menores, na sua proporção.
mas ainda assim você corre o risco de, e se algumas dessas outras menores deixarem de existir? Tá legal? A maioria dessas criptomoedas vai acabar deixando de existir. Não necessariamente as que estão no ETF, mas de maneira geral, as altcoins, que são as criptomoedas que não são Bitcoin, a maioria delas vai deixar de existir. Então você corre esse risco investindo nesse ETF de estar colocando seu dinheiro numa cesta em que alguns ovos já estão podres ali, tá bom? Então você corre esse risco. Já se você investe no outro ETF, que é o BITH11, você está investindo completamente em Bitcoin, certo? É um ETF que é focado, ele é concentrado em Bitcoin, que é a principal criptomoeda. Então, para perfis mais conservadores, ele é mais indicado, porque assim você está investindo na principal criptomoeda do mundo, né? E que dificilmente, que ela vai, se as criptomoedas deixarem de existir por algum motivo, que é algo que eu não acredito que vai acontecer, mas se deixarem de existir, o Bitcoin vai ser a última que vai deixar de existir, tá legal? Porque ela principal, ela é mais forte. Então, quando você investe nela, você tem tem mais segurança do que investindo no Hash11, que pega 8 criptomoedas ao mesmo tempo, tá legal? Fora isso, a taxa que você paga nela é menor. Então, nesse ETF, o ETF Hash11, ele tem uma taxa anual de administração de 1,3%. Ou seja, se você coloca R$1.000 lá, e vamos dizer que o ETF nem valorize nem desvalorize em um ano, no final você vai ter pago R$13, certo? R$13 que vai dar 1,3% ao ano em taxa, tá bom? Já no BITH11 você paga 0,7%. Então se você colocou R$1.000, 0,7% vai dar R$7, tá certo? Então essas são as principais diferenças e assim você consegue investir em criptomoedas, né, que para muita gente ainda é um assunto muito nebuloso, muito difícil de compreender. Você consegue investir nessas criptomoedas através de ETFs como o Hash11 e o BITH11. Tá legal? Então é isso. Essas são as principais maneiras de você... Esses são os 4 principais investimentos. BOVA11, SPXI11, né, o BOVA11 que replica o Ibovespa, SPXI11 que replica o SP500, fundos de fundos e ETFs de criptomoedas, como é o caso do Hash11 ou BITH11, tá legal? Foi isso por hoje, pessoal. Obrigado por participarem, por assistirem o vídeo. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não deixe de dar o like no vídeo, não deixe de seguir aqui o nosso canal. E até o próximo vídeo, até a próxima live, que estão acontecendo agora, terças e quintas, às 20h30. Tá legal? Tchau, tchau.